Estamos de volta para mais um encontro com o passado do Brasil, nesta segunda unidade do curso de Formação Política à Distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Vale. No encontro de hoje nós teremos a chance de saber como era o Brasil em um dos mais importantes períodos de estabilidade política para nosso país. Para falar deste intervalo, da linha do tempo republicana do Brasil, o professor Álvaro Vale deixa como legado uma competente análise sobre os anos JK, a antológica eleição de Jânio Quadros, o início de mais um período de crises e confrontos em nossa República e muito mais. Mais que uma aula, este vídeo é um registro histórico que você não pode perder. Vamos assistir. Começamos então um novo período, o período Juscelino Kubitschek, uma nova administração no país. Juscelino certamente fez um dos melhores governos de toda a história do país. Com uma extraordinária visão de estadista, Juscelino moderniza o Brasil. A nossa grande fase de modernização certamente começa com ele. Juscelino atrai o capital externo, que permitiria todo o início do desenvolvimento industrial moderno brasileiro, rasga o país de estradas, constrói Brasília, fazendo o país voltar-se para o interior, o Brasil, que existia quase só na costa, com muito pouco progresso pelo interior do país, com um dinamismo extraordinário. Juscelino faz renascer um país orgulhoso que passa realmente a acreditar em seu futuro. Juscelino Kubitschek foi um grande gerente, um grande tocador de obras, mas também um excelente político. Ele mantém o general Lott no Ministério da Guerra e, com isso, assegura tranquilidade na área militar. Opositores, na época, eram enviados para regiões distantes do país, opositores militares, evidentemente, transferidos. Na televisão, evitava-se também a oposição mais violenta. Lacerda, por exemplo, era proibido de aparecer. Mas, por outro lado, Juscelino buscava a conciliação de todos os brasileiros, anistiava revoltosos e ele próprio liderava articulações políticas que dessem ao governo sustentação e respaldo não só popular, mas político também. Em novembro de 1960, há eleições no país e o general Lott é o candidato de Juscelino e do PSD, mas perde para Jânio Quadros. Jânio, e certamente alguns que estão assistindo se lembrarão desse tempo, não faz tanto tempo assim, Jânio empolga o Brasil com o seu símbolo, uma vassoura, com a qual ele dizia. Jânio havia tido uma carreira fulminante. Prefeito de São Paulo, governador, não terminava os seus mandatos, sempre eleito, com grandes votações para novos cargos. Jânio é agora eleito presidente da República, realmente com entusiasmo do Brasil inteiro e com 48% dos votos. Mas, novamente, e vejam esse problema se repetindo na história, Jânio Quadros não elege o vice-presidente de sua chapa. O candidato de Jânio, o seu vice-presidente, era um grande mineiro, Milton Campos. Outra figura também legendária, um símbolo de dignidade, de honradez. Tal como naquele caso que já vimos anteriormente, o caso de Getúlio, a lei permitia que se votasse em presidente e vice de partidos diferentes. E elege-se Jânio Quadros, presidente da República, mas, por pequena diferença, não se elege Milton Campos, elege-se João Goulart, vice-presidente. Jânio Quadros governa com grande autoridade, é uma marca sua, e realmente com o entusiasmo da nação. Ele começa abrindo inquéritos para apurar corrupção, escreve seus famosos bilhetinhos, que todo mundo no Brasil, de manhã cedo, ligava o rádio para ouvir as notícias dos bilhetinhos do Jânio. Eram bilhetes que ele enviava aos ministros, determinando todo tipo de providências. E muito mais coisas. Imediatamente, no início do seu governo, aumenta o horário do funcionalismo público, com um estilo autoritário. Ele desagradava lideranças políticas do país, mas conseguia um grande respaldo popular. Essas lideranças
lembrando o tempo de ditadura e vendo um presidente de tal forma afoito e tão autoritário, as lideranças políticas do país começam a temer uma nova ditadura no Brasil. E o Congresso começa claramente a freá-lo.